no capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Mesmo assentados, irmãos, acompanhem a leitura que estaremos fazendo da Sagrada Escritura. Lucas 2, do verso 4 ao verso de número 7. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para ele na pensão. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 39 e 40. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Nós estamos iniciamos já na quinta-feira, no dia 1º mesmo, né? As atividades relativas ao mês da família, o mês do lar. Maio sempre foi conhecido como o mês do lar, né? Eu nasci num lar evangélico, lar presbiteriano independente, e a gente era acostumado a ter já esse mês como o mês do lar. Era o mês dos casamentos, né? o mês das noivas, tudo acontecia em relação à família no mês de maio. E nós estamos iniciando essa programação e vamos ter estudos especiais sobre a família nas quintas-feiras. Já começamos nessa quinta-feira e vamos dar sequência nas próximas. E também nos sermões de domingo nós vamos fazer ênfase ao assunto, ao tema família, né? E hoje, primeiro domingo, eu gostaria de fazer uma comparação, fazer uma reflexão com os irmãos acerca das marcas de Cristo nas nossas famílias. E esses textos que nós lemos, esses dois textos do Evangelho de Lucas, do capítulo 2, narram o nascimento de Jesus, a forma como o lar, a família de Jesus começou, né, com a sua chegada, e também narra, na sequência, a forma como Cristo cresceu, como Jesus cresceu, como ele foi se desenvolvendo, e o texto fala de uma forma muito especial, que o menino crescia com muita sabedoria e era abençoado por Deus. E eu gostaria de falar com você a respeito disso, né? Qual a diferença da família, do lar de Jesus e o nosso lar? Aonde nós encontramos diferença e quais seriam elas, né? Quais seriam as marcas distintas da família de Jesus, do lar de Jesus, o lar de Maria e de José, e o nosso lar nos dias de hoje? Muitas vezes nós geralmente pensamos, né, na família de Jesus, no lar de Jesus, no desenvolvimento de todo o processo de crescimento, da vivência mesmo, dentro da casa, dentro da família de Jesus. A gente tende a pensar numa família de super-heróis. Até porque Jesus é o nosso super-herói, né? Tem uma escola bíblica de férias que o tema para as crianças foi Jesus, meu super-herói, né? E dentro desse aspecto, porque ele fez milagres, ele fez tantas coisas, devia ser um menino prodígio, devia ser um menino que cresceu fazendo já milagres desde pequeno. Essa tendência que nós temos de pensar na família de Jesus. Os pais não precisavam nem se preocupar, porque ele já era o Filho de Deus, não precisava estudar. As brincadeiras de Jesus deveriam ser brincadeiras já especiais. As crianças da sua idade talvez nem gostassem de brincar com ele, porque era chato brincar com Jesus, porque as brincadeiras dele eram diferentes. A tendência da gente é pensar assim. Pensar que Jesus cresceu num ambiente completamente santo por questão de ser
Filho de Deus, a forma como ele foi concebido, a gente tem uma tendência a pensar que os problemas são das nossas famílias. A família de Jesus não tinha problema, não tinha dificuldade. Quero dizer que você está enganado se você pensava desse jeito. Porque a família de Jesus era uma família normal como a nossa. A única coisa diferente que tinha na família de Jesus era a presença de Deus, que também deve estar na sua. Deus deve estar presente na sua casa. Nós acabamos de cantar que nós queremos que o nosso lar seja reconhecido como a casa de bênção. Então a presença de Deus também se faz na nossa casa. Qual a diferença então entre a família de Jesus e a nossa família? Qual a diferença da casa de Maria, de José, de seus filhos, com a nossa casa, com a nossa família? Por que nós temos tantas dificuldades, tantas lutas, tantas batalhas, como nós estudamos quinta-feira, e achamos que a nossa família é diferente? Quero dizer para você que Jesus cresceu numa casa simples. A família tinha um sobrenome importante. Eles vinham de linhagem de Davi, por isso o texto até declara isso, que eles foram fazer o recenseamento, porque eles eram descendentes de Davi, precisavam cumprir essa legislação, filho do rei, né? Então, eram parentes do rei, então precisavam estar fazendo o recenseamento. Mas fora isso, era uma família simples, muito simples, com as dificuldades, e os seus filhos foram crescendo também da forma como os nossos filhos crescem. E chegou a adolescência como os nossos filhos chegaram também. Chegou também a juventude como os nossos filhos chegaram também, ou vão chegar. Ou seja, a família de Jesus era uma família normal, como a nossa também deve ser. Então qual é a diferença? Qual o problema? Onde está a dificuldade? Por que nós temos tantas lutas? Por que nós enfrentamos tantas situações adversas? Por que com a gente é diferente? Nós sabemos que Jesus começou a atuar, começou a exercer seu ministério a partir de aproximadamente 30 anos de idade. E exerceu por volta de 3 anos seu ministério. Seus milagres são narrados na Bíblia nesse período. Antes disso, Jesus crescia forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Qual a diferença dos nossos filhos com relação a Jesus? Qual é a diferença do local onde habitavam, onde cresceram, o ambiente que viveram dos nossos? Talvez fazendo uma reflexão mais forte, você vai ver que Jesus foi rejeitado pelos seus familiares. Teve um momento em que ele foi tido como louco. Os irmãos foram buscar notícia, foram buscar numa reunião porque achavam que ele estava passando dos limites com relação a essa decisão que ele teve depois de 30 anos de idade, decidiu ir embora da casa. Mas, reação normal de uma família. E não chegava, nós somos a família de Jesus, nós somos os irmãos de Jesus, viemos aqui. Não faziam porque era normal aquilo. Até aquele momento ele era uma pessoa normal. Teve um pouco de estudo porque seus pais mesmo devem ter dado estudos para ele. Falava hebraico e aramaico, citava alguns textos em grego, porque também era costume para se comunicar com a cultura daquela época. Ou seja, era uma pessoa que tinha formação como os nossos filhos. Mas o que tinha de diferente nessa família? O que é que distinguia a família de Jesus em relação às outras? Gostaria que você abrisse sua Bíblia também, se você quiser acompanhar essa leitura. Então, apenas ouça, em Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14, o apóstolo Paulo fala alguma coisa a respeito disso. Capítulo 3, versos 12 a 14 de Colossenses 3. Diz assim o texto: Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, da bondade, da humildade, da delicadeza, da paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O apóstolo Paulo está falando aqui das qualidades de quem pertence ao reino de Deus. E a família de José e Maria era uma família que pertencia ao reino de Deus. Foram
foi um casal abençoado, escolhido por Deus para gerar o seu filho encarnado. Portanto, era uma família que tinha alguns valores especiais. A família de Jesus seguia as questões religiosas, participava das festas religiosas, levavam seus filhos à igreja, né? Na época eram as sinagogas ou as reuniões onde aconteciam as festas judaicas, ou seja, Jesus foi encaminhado para todos esses cresceu tendo amor pelas pessoas, cresceu com valores importantes que foram colocados na sua vida, cresceu com princípios e temor de Deus. Talvez algumas coisas mais importantes foram levadas a sério lá, que nós não estamos levando ou não temos levado a sério nos dias de hoje, e por isso começam a aparecer as diferenças entre as famílias. A diferença entre a nossa família e a família de José e Maria talvez esteja nessas questões. Talvez a gente esteja fracassando em alguns pontos que eles não fracassaram, e por isso levar até o fim, até o momento em que Deus permitiu e tinha traçado os planos para que Jesus começasse seu ministério. Mas foram importantes os valores que os pais de Jesus passaram para ele, no convívio com seus irmãos, para que ele exercesse o ministério de uma forma abençoada. Não que os nossos filhos serão também os salvadores da pátria, né? Mas com certeza vão fazer diferença no mundo e vão fazer com que essa canção que acabamos de cantar, que nos emociona, que fala conosco de uma forma profunda, de desejar que o nosso lar seja realmente a casa de bênção, seja reconhecido como o lugar onde Deus habita. Para que isso aconteça, é preciso seguir alguns princípios e alguns valores. Talvez a gente esteja distanciando da prática, do ensino, da insistência para que esses valores permeiem, melhor dizendo, ou estejam presentes nas nossas ações, naquilo que são os nossos encontros, naquilo que é o nosso dia a dia, para que realmente seja realizada essa bênção da nossa casa ser reconhecida como casa de bênção do Senhor, onde o Espírito Santo habita, onde nós temos as nossas necessidades supridas. E aí nós vamos encontrando nesse texto de Paulo aos Colossenses as marcas da família de Jesus, que devem ser as marcas que devem fazer parte da nossa vida, da nossa família. A nossa família, com a marca de Cristo, ela deve demonstrar alguns valores que estão embutidos nesse texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria que você estivesse atento a essas marcas, para ver se isso faz parte da sua vida, faz parte da sua família, faz parte da sua casa. E vou dizer que isso não é para que você fique preocupado, falar, meu Deus, e agora? Eu não tenho isso. O que vai acontecer? Por isso estou vivendo nesse problema todo, nessa situação que eu não gostaria de viver. Deus tem um projeto para a nossa família. Deus tem um plano para a nossa casa. Nós precisamos estar prontos para que Deus possa agir, para que Ele possa atuar. A primeira marca que nós devemos ter na nossa família, que deve ser encontrada na nossa casa, é a marca da compaixão. A vida de Jesus foi marcada pela compaixão. Jesus alimentou multidão com fome. Jesus teve atitude com pessoas com problemas de ordem moral. Jesus curou leprosos. Jesus tratou de pessoas feridas e abandonadas. Será que nós temos ensinado isso para a nossa família? Será que nós praticamos isso no nosso dia a dia? A gente fala que ser crente na igreja é fácil. Participar de projetos em que envolvam as pessoas da igreja é fácil. Quando nós estamos com outras pessoas que estão à frente, promovendo ou tendo a ideia de fazer as coisas, é fácil. Mas e no nosso dia a dia, na nossa casa? Será que a prática da bondade ou da compaixão, ela é vista? Será que o nosso lar realmente é visto como a casa de Deus, a casa de bênção, porque a compaixão existe ali? Como é que nós tratamos a situação dos nossos próximos? Ontem estava vendo uma pregação na televisão que o pastor estava falando sobre isso. Ele falou, próximo, meu irmão, próximo é a próxima pessoa que quer se aproximar de você, é o teu próximo, você tem que amar.
Não é ficar esperando, não, esse não é próximo. Não, esse não é próximo. Ah, esse é próximo. Vem aqui, eu vou amar você porque Deus falou que eu tenho que amar o meu próximo. O próximo é a primeira pessoa que aparecer na sua frente. E você amar essa pessoa. Quantas vezes nós pegamos nossos filhos, vem para cá, sai de perto. Não vai por ali, que ali só tem gente que não presta. Eu não ando com essa pessoa porque essa pessoa não é digna. São valores que estão nos afastando da ideia e da marca da compaixão. Jesus fez justamente o contrário. Jesus ia caminhando, as pessoas iam aparecendo na frente dele, ele ia dando atenção, ele ia dando cuidado, ele ia abençoando essas vidas. Compadecer-se é você tomar a dor do outro. É você se interessar pelo outro, é você estar sentindo o que o outro está sentindo. Jesus teve esse sentimento. Muitos dos nossos lares, nós não nos importamos nem com aqueles que estão próximos, nós que são próximos mesmo, são os nossos familiares, nós não nos importamos com os nossos filhos, nós não nos importamos com os nossos pais, nós não nos importamos com os nossos irmãos, nós não nos importamos com os parentes mais distantes, e queremos que a nossa casa seja reconhecida como um lugar de bênção. A compaixão precisa existir. Para que eu seja abençoado, eu tenho que abençoar primeiro. E quantas bênçãos nós temos recebido e isso não tem feito com que a gente mova um pedacinho, um pouquinho que seja na direção de pessoas que estão necessitadas. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Na época do Império Romano, era parte da cultura deles abandonar os doentes, pessoas que tinham problemas, pessoas que estavam com grandes dificuldades, abandoná-los à própria sorte, deixá-los em um canto até que morressem, sem precisar que alguém desse atendimento. E Jesus foi naqueles lugares. Jesus foi resgatar pessoas que estavam lá, jogadas para a sua própria sorte. Família já tinha abandonado, a sociedade já tinha abandonado, mas Jesus tinha um plano de salvação. É muito gostoso a gente ser alvo da compaixão de Cristo. É muito gostoso a gente ser abençoado e ter a nossa necessidade suprida por Deus. Mas eu preciso abençoar os outros. À medida que eu sou abençoado, eu vou abençoando. Você tem repartido as bênçãos que Deus tem te dado com outras pessoas? Você tem dado aos outros aquilo que você tem recebido? Muitas vezes nós somos pessoas egoístas, exclusivistas, queremos só para nós a bênção de Deus, não queremos repartir. A casa de Deus é uma casa de bondade, de compaixão. O que deve ser tirado dessa casa? Ganância, desejos maus. Muitas vezes isso está impregnado nas nossas atitudes e nós não estamos percebendo. Ganância por dinheiro, ganância por bens materiais, ganância por reconhecimento, ganância por poder, ganância por prestígio. E nós vamos atrás disso a qualquer custo e deixamos de lado as pessoas. Elas precisam da nossa compaixão. Nós precisamos da compaixão dos outros. Segunda marca que o apóstolo Paulo reconhece na vida e fez parte da família, da formação de Jesus Cristo, foi a bondade. A bondade nada mais é que o lado prático da compaixão. Você ter compaixão, mas você não ficar só compadecido e parte para a ação. A gente tem experimentado, eu tenho falado aqui em alguns momentos, que os irmãos ficaram tocados por essa questão de asilo, de orfanato, e eu comentei que ontem nós também tivemos uma situação muito gostosa, muito boa. É quando você vê a necessidade da pessoa e fala assim, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Com certeza nós não vamos acabar com os problemas das pessoas que estão abandonadas, tanto idosos como crianças. Mas a gente fazendo um pouquinho por algumas delas, já estamos amenizando o sofrimento de muitas. Tem uma ilustração que diz que um menino estava na beira do mar, e o mar estava trazendo as estrelas do mar tudo para a praia, e elas estavam morrendo ali. E esse menino vinha, pegava uma estrela, levava lá na água,
deixava lá, daqui a pouco voltava para buscar outra, mas eram muitas. E uma pessoa falou, viu, o que você está fazendo? Eu falei, estou tentando salvar essas estrelas. Eu falei, mas vai ser muito, você não vai dar conta. Ele falou, mas para essas que eu conseguir fazer, que conseguir salvar, vai fazer diferença. O que a gente está fazendo? Está cheio de realmente pessoas abandonadas. Está cheio de criança abandonada, está cheio de idosos, a televisão fala bastante, nós não temos mais, não adianta. É só Deus mesmo. Será que eu não posso ser instrumento de Deus para amenizar o sofrimento de algumas delas? E se mais pessoas se envolverem com isso, será que nós não vamos estar mudando a sorte de muitas pessoas? A bondade fazia parte da família de Jesus. É deixar-se inclinado para ir na direção dos outros, é servir os menos favorecidos, é tirar a pressão dos outros e facilitar a vida deles. É estar tratando o outro com graça, mesmo quando o momento for de confrontação, mesmo quando a gente estiver confrontando. O que Jesus fez com relação à bondade? Jesus sentiu compaixão pela viúva de Naim, agiu em função da necessidade dela e ressuscitou seu filho. Jesus transformou água em vinho numa festa nas bodas de Canaã. Ele poderia ter se omitido, mas agiu de uma forma bondosa. Ele era um convidado da festa, mas viu aquele apuro e foi na direção e resolveu o problema e abençoou aquela família, aquela festa. O oposto da bondade é nós falarmos maliciamente dos outros, é estarmos nos preocupando com a vida do outro, mas no sentido de denegrir a sua imagem, denegrir a sua presença. Nós agimos em função da nossa ira e de modo do que foi causado para nós de dano, e nesse sentido nós nos omitirmos. Nós precisamos estar agindo com bondade, e isso vem junto com a misericórdia. A terceira marca que nós encontramos na vida de Jesus, e com certeza na família de Jesus isso foi importante, é a humildade. Nós vemos Jesus nessa época da quaresma, né, que antecede a paixão, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, numa promoção do bem-estar do Senhor feita, que era serviço dos escravos, e ele toma o lugar de servo para fazer aquele serviço, dando o ensinamento de que aquele que quiser ser servido, sirva primeiro, né? Seja o primeiro a servir. E muitas vezes nós nos sentamos e queremos apenas que nós sejamos o alvo da atenção, quando na realidade nós devemos inverter e começar a servir. Jesus tomou a forma de escravo, né, para promover o bem-estar dos discípulos. E ele falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai era essa, servir, que ele viesse servindo. Humildade não significa menosprezar-se ou diminuir-se. Significa abrir mão da autopromoção e sim a promoção dos outros. Do que a gente tem deixado de lado para que os outros sejam servidos. Jesus teve outros irmãos e como irmão mais velho, talvez tenha tido algumas situações em que ele abriu mão de muitas coisas em favor dos seus outros irmãos, para que eles fossem abençoados. Muitas vezes dentro da nossa casa nós não abrimos mão de nada. Eu sou o dono da casa, eu tenho que ser obedecido, eu tenho que ser cuidado, quando na realidade talvez a gente precise ser mais humilde, abrir mão de algumas coisas para que o outro seja feliz também. Qual é a atitude que nós temos na questão de deixar que Deus a seu tempo traga a honra e que nós possamos buscar a honra dos outros que fazem parte da nossa família? São marcas interessantes que precisam estar presentes na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Nós vivemos no meio de uma geração que é arrogante, prepotente, discute, que enfrenta, porque não é exercida a humildade. As pessoas não se respeitam, as pessoas não abrem mão dos seus direitos para que o outro possa ser abençoado. Começa já com o casamento, né, que muitas vezes a gente tem a ideia errada, a convicção errada, para que a gente casa? Eu casei para buscar felicidade, quando na realidade é o inverso. Você se casa para fazer o outro feliz. Você se casa para realizar na vida do outro a felicidade. Se você
está na sua família buscando a sua felicidade, você está equivocado. Ela virá na medida em que você fizer o outro feliz. Isso vale para o esposo, para a esposa, isso vale para os filhos. Nós precisamos fazer com que o outro seja feliz. Mudar o foco. Tem gente que fala, eu não venho mais para casa, eu chego em casa, é esse inferno, chego em casa, essa luta, seja em casa, é esses problemas que não se resolve, como se eu merecesse tudo aquilo de bom e os outros o de ruim. Quando na realidade eu preciso ver naquilo que eu estou colaborando para que a felicidade realmente aconteça no lar. O texto fala onde exista, a música fala que onde exista a harmonia. O seu lar é harmonioso? Harmonia é quando as coisas se encaixam. Harmonia é quando vocês se entendem. A harmonia acontece quando nós conseguimos conversar, quando nós conseguimos colocar as nossas dificuldades e juntos encontrarmos saídas para resolvê-las. Se não existir harmonia, não pode riscar esse cântico, ele é bonito para o outro, mas não é bonito para mim. Se eu quero realmente que a minha casa seja reconhecida como um lar, como uma casa de bênção, eu tenho que fazer com que a minha parte seja da contribuição para que haja harmonia nesse lar. Será que eu estou ouvindo as pessoas que fazem parte da minha família? Será que eu tenho conversado, tenho intercedido por elas? Nós já discutimos e conversamos recentemente sobre isso, sobre a intercessão, o poder da intercessão. Intercessão é o ato de interceder por alguém. É você levar o pedido de alguém para Deus. Levar a situação de alguém na presença de Deus. Será que nós temos feito isso? Nós temos intercedido pelo nosso lar, pela nossa família? Na família de Jesus havia o poder da intercessão. A gente não pode ficar só reclamando um do outro. A gente não pode ficar orando, Senhor, cura essa pessoa, modifica, transforma essa vida. Tem uma canção muito bonita dos Vencedores por Cristo, que eu lembro e canta, e a gente cantava muito na nossa mocidade, que é a começar em mim quebra corações. A começar em mim. A transformação do nosso lar, da nossa família, tem que começar na nossa vida. Nós achamos defeito nos outros, nós achamos problemas nos outros, mas nós não conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Quando nós começamos a entregar a nossa vida ao Senhor, e tem outra canção que fala isso, né, em fervente oração, né? Quando tudo perante o Senhor estiver. Não é assim que fala essa canção? Coloca diante de Deus, coloca a sua vida, coloca os seus problemas, suas dificuldades, seus pecados, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada. Já vai dando espaço para que você possa interceder pelos outros. A quarta marca de Cristo, ou no lar cristão, né, é a marca da mansidão. Ela está muito relacionada com a humildade. Ela tem uma conotação de ser gentil, sem ser frágil. Ela tem a ver com a capacidade de aguentar a dor sem desistir. Ela tem a ver com a capacidade de sofrer injúrias ao invés de causá-las. Ela tem a capacidade de sofrer injustamente sem virar-se contra aqueles que o afligem, sem devolver a injúria. Ela tem a capacidade de abrir mão de privilégios e direitos. Não significa ser fraco. Como é que nós estamos agindo diante da mansidão? Será que quando eu estou diante da dificuldade, eu quero apenas dar o troco? Eu quero apenas me sentir como ofendido? Eu quero apenas me sentir como uma pessoa que foi afetada, atacada? Como é que eu reajo diante dessa situação? Para que minha família seja abençoada, seja realmente reconhecida como uma casa de bênção, eu preciso expressar, eu preciso acertar, eu preciso estar disposto a perder em função do compromisso que eu tenho com Deus. As dificuldades das nossas casas, as lutas que enfrentamos, não são diferentes das dificuldades que viviam as pessoas na época de Jesus. Claro que o texto fala, não cita como era o relacionamento deles.
Não é como uma novela que você vai ver como é que eles viviam naquela época, contando a história, como eles... O texto narra a forma como era composta a família de Jesus. Mas cita uma frase interessante, que no meio de um lar, com todas as dificuldades, com todas as lutas como o nosso, Jesus crescia forte e era inteligente e era abençoado por Deus. A presença de Deus faz toda a diferença. E Deus quer estar na nossa casa. Deus quer estar na nossa vida. Deus quer estar na nossa família. Talvez a gente tenha se perdido em algum momento e por isso hoje enfrentamos lutas maiores. Talvez a época em que vivemos é uma época mais difícil por conta de valores distorcidos que investem contra a família e causam grandes dificuldades para que ela seja a casa de bênção de Deus. Mas o que nós estamos fazendo para mudar essa história? O que eu quero que aconteça? Muitas vezes a gente quer apenas um milagre para resolver o nosso problema, mas as coisas vão continuar acontecendo de forma errada, equivocadas. Talvez a gente queira apenas o milagre de Deus, mas não queira o Deus do milagre acompanhando cada dia. E aí está a diferença. Deus quer transformar os lares. Deus quer transformar e quer salvar, resgatar as vidas. A Bíblia fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando há conversão. Então Deus quer a restauração. Deus não tem prazer na morte dos seus justos, diz a palavra. E a morte em todos os sentidos. Não só a morte física. E nós, o que nós queremos? Talvez precisemos fazer algumas transformações na nossa vida. Talvez a gente precise realmente entender o que é que Deus quer fazer. E quais são os valores que estão distorcidos e estão atrapalhando a nossa jornada como família. Qual a diferença entre a família de Jesus e a nossa família? O Senhor Jesus sempre foi obediente, mas participou da vida do seu pai, auxiliou seu pai nos ofícios de carpinteiro, deve ter carregado bastante madeira lá com José, né? Tem uma entrega para fazer, não vai dar tempo de almoçar agora. É que nem a gente. Vai lá buscar, acabou o material, precisa buscar mais coisa. Vai lá, Jesus, buscar aí. Jesus ia. A gente pensa no Jesus, já no Jesus fazendo milagre naquela época lá de adolescência, de juventude. E era um jovem, um adolescente, como os nossos jovens são. Só que José e Maria tinham o temor do Senhor. Isso começou a acontecer desde quando Maria soube que estaria gerando o Filho de Deus. Ela se ofereceu, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. José não a difamou, José segurou as pontas lá, foi com ela até o fim, para que a sua moral não fosse defraudada. E a partir dali, creio que como um pacto de casais que falam, nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados, que a nossa casa seja reconhecida como casa de bênção. Aquele pacto levou até aquele momento que Jesus teve um cuidado, e era a preocupação do filho mais velho, era obrigação de cuidar dos seus pais. Na cruz, lembra que Jesus falou para João? Filho, está aí sua mãe. Mãe, está aí seu filho. Ou seja, até ali ele teve aquela preocupação de cuidar dos seus pais. Coisa que muitas vezes nós não temos. Nós colocamos nossos pais no asilo, numa clínica de repouso, porque dá muito trabalho cuidar. E aí a gente quer ser abençoado. A gente não cuida dos nossos filhos, a preocupação, a gente estava conversando na quinta-feira, né, que muitas vezes nós temos uma preocupação tão grande de trabalhar, de conseguir 2 empregos para sustentar, para dar um valor, para comprar isso, para comprar um carro, para comprar uma chácara, comprar isso, comprar casa na praia. E o que os filhos mais precisam é do nosso tempo.
O que você vai deixar de recordações boas para os seus filhos com relação à vivência, os melhores anos, os melhores tempos, as melhores passeios, melhores fases que vai ficar gravado no coração deles? Essa semana morreu um irmão da quarta igreja, o seu Hermínio, pai do reverendo Márcio Fontão. E o Márcio colocou uma foto do pai dele na praia. E eu lembro eu fui na praia, eles tinham um apartamento na praia. O seu Hermínio virava criança com os filhos na praia. E aí o filho lembrou de colocar uma foto dessa porque foi aquilo que marcou. Eu também tenho, assim, recordações muito especiais dos meus pais na época da minha infância. E a gente precisa marcar a vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente está invertendo os valores. Talvez José e Maria pensassem também, né? Nós temos que deixar um legado, nossa família é grande, nós temos linhagem, vamos procurar nosso parente rico lá para dar uma força, para a gente conseguir um patrimônio para deixar para os nossos filhos. Mas o que a gente tem de relato na Bíblia é que viviam uma vida simples, desde o começo foi simples, e até o fim foi simples. Talvez esses valores estejam fazendo falta nos nossos dias. Não estou aqui pregando contra nós termos alguns bens, ter patrimônio, não. Mas eles não podem ser superiores aos nossos filhos e à nossa família. Aquilo que nós conquistamos não pode superar o valor de um tempo gasto, usufruído, aproveitado em família. Coisas bobas, coisas simples, mas que marcam a vida dos nossos filhos. Que lá na frente vai ser um legado especial, muito mais importante do que as condições de vida que você deixe, do que o estudo que você possa permitir. O que a família de Jesus tinha de diferente da nossa? Talvez a gente ainda esteja pensando que, como um toque de mágica, as coisas vão mudar na nossa vida. Se você tem uma vida abençoada, se você tem uma vida em que a canção faz sentido, que a sua casa vai ser reconhecida como casa de bênção, e pedindo, Senhor, vem fazer do meu lar tua moradia, e seja acontecendo isso, glória a Deus por isso. Mantenha firme, não perca essa convicção. Mas se você ainda não tem essa alegria de ver uma família harmoniosa, onde haja paz, onde todos sirvam a Deus, comece a pensar seriamente. Não perca tempo. Não deixe para depois. Não deixe para mais tarde. Tem um hino que fala, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Talvez hoje Cristo esteja querendo salvar sua família. Talvez seja a grande oportunidade hoje de você pedir ao Senhor que realmente o que nós cantamos seja uma realidade, que você vai fazer de tudo para que isso aconteça. Não é transferir para o Senhor, faça da minha família uma bênção. Claro que é gostoso, é uma oração. Nós dependemos dele. Mas o que você vai fazer para que isso aconteça também? Você vai se apegar ao Senhor? Você vai entregar a sua vida ao Senhor e falar, Senhor, para o Senhor fazer uma bênção, eu estou começando a dar um passo na direção que isso aconteça. Eu quero essa bênção para a minha vida, mas eu estou fazendo a minha parte. Deixar tudo para que Deus faça, talvez a sua oração vai ficar lá, em cima ali. Enquanto você não tiver colocado tudo no altar do Senhor, Ele não vai poder agir. Que a gente possa pensar seriamente nisso. Nós vamos continuar conversando durante os domingos e as quintas-feiras sobre esses temas, a família. Queria que você viesse às quintas-feiras para a gente estudar, se você puder, venha para estudar com a gente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e nos domingos nós vamos falar também sobre o aspecto da família nos dias de hoje. Qual é a diferença da minha família e da família de Jesus? Que Deus nos abençoe e nos ajude para que a gente possa estar alcançando o êxito nessa nossa empreitada de fazer